Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Lavínia e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a nova medida provisória 1152 de 2022, que tem prazo até 29 de 4 de 2023 para ser convertida em lei, e caso ela seja convertida em lei, existe uma opção para os contribuintes para adotá-la já esse ano, né, ou o ano que vem. Norma sobre preço de transferência, aquela que trata das relações entre as empresas brasileiras e as suas pessoas relacionadas ou vinculadas no exterior, né? É uma norma difícil de ser implantada, assim, principalmente para o ano de 2023, né? Só haveria interesse em implantá-la para o ano de 2023 para aquelas empresas que fazem parte de grupos econômicos que têm empresas nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a partir do ano passado, passou a não permitir mais a compensação dos créditos do imposto de renda pago no Brasil, porque o Brasil não adota as normas internacionais para controlar o preço dessas operações com partes relacionadas, são as normas de preço de transferência. Então, essa medida provisória, ela veio para justamente adequar os métodos de preço de transferência do Brasil às normas internacionais, às normas da OCDE, os padrões da OCDE. E aí, quando o Brasil faz essa medida provisória, converte em lei e as empresas brasileiras passam a poder adotar isso, o Brasil passa a ser um país arm's length, que a gente chama, né, que adota práticas de mercado para operações entre partes relacionadas internacionalmente, e aí, então, o crédito do imposto de renda pago no Brasil passa a poder ser compensado nos Estados Unidos, tá? Também a partir desse ano, já para quem adotar esse ano. Então, provavelmente, se essa medida provisória for convertida em lei, passa a ser interessante para as empresas com matriz nos Estados Unidos. Nós vamos fazer uma série de 4 vídeos para explicar essa nova regra para vocês, um primeiro introdutório e aí cada um por temas específicos. Vamos lá. Então, a medida provisória, aqui a gente tem a divisão dos 4 vídeos que eu falei para vocês. Então, o primeiro, que é esse que nós estamos fazendo hoje, é o que muda. Depois nós temos um foco específico em instituições financeiras. Aí outros pontos de atenção e um foco na implantação dessa norma, que é o mãos à massa, tá? Então, vamos lá. O que que muda? Tá? Aqui é uma comparação breve entre a legislação atual que a gente tem, que é a Lei 9.430, que é a lei que traz os métodos de preço de transferência, e a nova medida provisória. Então, a primeira questão é o que eu já falei, que existe um prazo até abril para ela ser convertida em lei, e caso ela seja convertida em lei, vigência é obrigatória a partir de 2024 e facultativa 2023. Essa norma ela se aplica, a MP, ao imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Atualmente, as normas de preço de transferência, elas se aplicam também a esses 2 tributos, no caso de importação e de juros sobre o lucro real, e no caso de exportação, ela se aplica também para pessoas físicas, tá? Então, tem essa pequena mudança. Hoje, a lei define margens em percentuais definidos em lei, tá? E pela nova regra, esses percentuais das margens praticadas em operações com partes relacionadas vai passar a ser padrões de mercado, em transações comparáveis. E o que são transações comparáveis? São aquelas que são economicamente semelhantes. Então, indicadores financeiros e de recompensa e de risco são semelhantes em todos os pontos materiais. Caso tenha diferenças materiais entre as operações comparáveis e o que a gente está fazendo, a gente tem que ajustar, tá? E sempre em operações comparáveis, obviamente, entre partes não ligadas, né? Os métodos, hoje em dia, a gente tem na legislação diversos métodos para a gente apurar se o preço que a gente pratica com partes relacionadas, se ele é justo, né, de acordo com os critérios da lei. Hoje a gente pode escolher os parâmetros que geram o preço mais interessante para a empresa brasileira. Então, se eu tenho, por exemplo, uma obrigação de pagar ao exterior, eu poderia escolher o método que permite eu pagar mais. Se eu tenho uma exportação, eu poderia escolher o método que exige eu receber menos.
mas na verdade, pela nova MP, seria o método mais apropriado, aquele que chega em condições mais justas que eu pactuaria com partes não relacionadas, né? E que eu tenho informação para mensurar, né? Então, é o mais apropriado e não o de livre escolha. Tá? Hoje em dia, a gente tem uma aplicação limitada dos métodos, operações de importação, aquisição de bens, direitos, serviços e exportação ou vendas, juros pagos e multos ativos. E na nova MP é qualquer relação comercial ou financeira, qualquer tipo de arranjo ou contrato de qualquer forma. Então, eventualmente até uma reestruturação societária poderia ser, em tese, atingida pelas novas regras de preço de transferência, por exemplo. A gente tem uma alteração também no conceito de pessoas relacionadas ou vinculadas, não necessariamente para aumentar nem para diminuir, os conceitos são simplesmente diferentes. Hoje o Brasil aplica essas normas de controle de preço de transferências para países com tributações favorecidas e regimes fiscais privilegiados, ainda que as contrapartes não sejam partes relacionadas, se elas estiverem nesses locais, eu tenho que adotar os métodos para verificar se o meu preço atende aos parâmetros da lei, e isso vai ser mantido, inclusive para esse caso também as normas se aplicam também à pessoa física. Tá? Então, e aí tem um conceito de intangíveis. Hoje, a norma de preço de transferência se aplica a intangíveis na medida em que sejam direitos, e a partir da nova medida provisória, se aplicariam a quaisquer tipos de intangíveis, né? Desde que eles possam ser detidos ou controlados por uma pessoa, ainda que não sejam um direito palpável, contratual, por exemplo. Tá? Então, essas são as principais mudanças da regra, né? Obviamente, essa regra ela vem para que o Brasil atenda aos padrões da OCDE, tá? Aqui a gente tem um pouco, eu vou passar bem passando, tá? Sobre quais são, o que a lei manda fazer para você poder apurar se você está com preço justo nas suas operações com partes relacionadas. Depois nós vamos ter o vídeo Mãos à Massa, que explica um pouco mais como fazer tudo isso, tá? Mas basicamente eu tenho que pegar os contratos que eu tenho com partes relacionadas ou as relações comerciais e financeiras e dividir elas em índices financeiros, né, e riscos. Então, riscos e recompensas financeiras que eu estou assumindo pelos contratos. Aí eu tenho que olhar as operações na prática, tá, e verificar, fazer um walkthrough de todas as operações para ver se está de acordo com o contrato ou se tem algo a mais ou algo a menos. Além de eu olhar também as recompensas e os riscos financeiros e os índices, enfim, financeiros do contrato, eu tenho que olhar também que tipo de ativos, de intangíveis que eu e as contrapartes do contrato estamos também colocando naquela relação jurídica, né, e comercial e financeira, e eu tenho que olhar na prática se é isso mesmo, se eu estou colocando mais coisa ou menos coisa, né? Aí eu tenho que fazer um cheque de sanidade, entender se ok, agora eu sei como a minha relação jurídica é no papel e eu sei como ela é na prática, mas agora eu faria essa relação jurídica desse jeito com um terceiro, ou se eu fosse fazer com um terceiro, eu faria de um jeito diferente que é mais vantajoso para mim. E aí, caso eu fosse fazer e fosse viável fazer de um jeito diferente mais vantajoso, que me trouxesse menos riscos ou mais benefícios, ou um equilíbrio maior entre tudo isso, ou envolvesse eu ter investimento de menos ativos, então aí eu teria que fazer o ajuste da minha operação, pelo menos para fins teóricos, para eu comparar com os preços parâmetros, ao que fosse a operação mais vantajosa. Tá? Aí eu vou ver transações comparáveis que eu mesmo ou as minhas contrapartes temos feito com terceiros, né, que dê para a gente comparar com o que a gente faz dentro de casa e comparar os preços. Se a gente não tem essas operações, então a legislação traz uma série de condições da gente comparar com operações de terceiros ou com dados publicamente disponíveis no mercado. Então eu tenho que entender para o tipo de operação que eu tenho, que informação que eu tenho a mais precisa possível, né, que eu possa comparar de operações com partes não relacionadas, que eu possa comparar para definir margens e definir critérios, né. E aí, ao fazer isso, eu tenho que olhar as fontes que eu tenho de informação e ver também o método mais adequado,
né? Então, por exemplo, sempre eu tenho que dar preferência se eu tiver um preço independente comparado para o mesmo serviço, eu tenho que dar preferência para usá-lo, ou para a mesma mercadoria, preferência para usá-lo em relação a outros métodos que seriam definir uma margem justa, ou uma margem sobre o custo, enfim. Então, aí eu tenho vários métodos e eu tenho que ver a informação adequada e sempre usar o que vai chegar mais precisamente num preço que eu pactuaria com partes independentes. Feita essa análise, então eu tenho que fazer os cálculos para ver se o que eu cobro da minha contraparte se encaixa dentro desses parâmetros ou se eu teria que cobrar mais ou pagar menos. E aí eu teria que rever eventualmente os contratos. Obviamente existe a possibilidade de fazer um mero ajuste no imposto de renda, mas como a gente explicará num vídeo mais para frente, isso não é recomendado. Recomendado é ajustar os contratos para que eles reflitam esses ajustes, né? Então, aí volta para o contrato. Isso precisará ser feito, tudo isso precisaria ser mapeado num estudo de preço de transferência, informando as fontes, a documentação e as referências completas, porque isso precisará ser apresentado para a Receita Federal eventualmente. Haverá obrigações acessórias e informações também do Base Erosion Profit Shifting, que vão precisar ser entregues, né, para a Receita Federal. Mas além dessas obrigações acessórias, é importante ter o estudo completo, porque existem multas elevadas por não fornecer informações necessárias para a Receita Federal para comprovar o atendimento da norma de preço de transferência. E aí, fazendo uma comparação entre isso e as normas internacionais da OCDE, a gente vê que a norma da MP está bem aderente em relação à definição do que é o princípio arm's length, de determinar as características da transação controlada, analisar as transações comparáveis, selecionar o método mais apropriado, o jeito de tratar as sinergias intragrupo também é semelhante, existe previsão de contrato de compartilhamento de custos que não é o nosso cost sharing, tá? Não é rateio de custo, é compartilhamento em negócios comuns, mas está aderente, transações com intangíveis está aderente, as garantias interagrupo e os contratos de seguro estão aderentes às normas, tá? Onde a gente está um pouco diferente, tá? Nas medidas de resolução de conflito e segurança jurídica, nos serviços intragrupo e nas operações de dívida. Tá? No primeiro caso, nós temos aí um novo jeito de fazer consulta, que é específico para o preço de transferência, né, de poder validar certas premissas e tudo, mas no exterior existem outras formas de você validar acordos, inclusive acordos internacionais. Então, os nossos métodos de resolução de conflitos são um pouco mais escassos do que o que existe no exterior, mas existe sim uma previsão de uma solução de consulta especial que pode dar mais tranquilidade, né, nas definições das premissas do preço de transferência perante a Receita Federal. Nos serviços intragrupo, o que a gente tem? A gente tem que não existe na norma brasileira, na MP pelo menos, um safe harbor, que é uma condição, né, já pré-estabelecida, um regime simplificado para o que se chama de low value added services, são serviços de back-office, serviços de menor complexidade, que normalmente no exterior para esses sim existem margens fixas e pequenas, como 5% sobre o custo, algo assim, e aqui não veio a norma com nenhum safe harbor, tá? Nós não temos aqui uma previsão para contratos de cost sharing em atividades meios, em que você poderia, por exemplo, só ratear o custo, não existe, então, em princípio, tudo teria que ter algum tipo de margem, né? E operações de dívida, né? Aqui nós temos uma regra de capacidade financeira do credor, nós vamos ter um vídeo específico, tá? Tratando sobre instituições financeiras, os impactos das novas normas, e lá nós vamos tratar bastante de juros, tá? Mas basicamente, além de provar que a taxa está justa, você tem que provar que o credor tem capacidade financeira, né? Pela nova MP, tá? E o que está bem diferente, tá? A forma de que se faz, como se faz os ajustes à base de cálculo, os acordos de gestão centralizada de tesouraria e a jurisdição favorecida e regime privilegiado. Então, além do preço de transferência se aplicar a partes relacionadas, se aplica também a jurisdição favorecida e regime fiscal privilegiado, sendo que no exterior normalmente é só para partes relacionadas, tá?
Os ajustes à base de cálculo são justamente as principais críticas que estão aqui do lado, que assim, a MP prevê que se eu tenho que fazer ajustes de adição ao cálculo do imposto de renda e contribuição social, eu os farei. Mas se o preço de transferência demonstrar que eu poderia ter cobrado menos pelos meus serviços, por exemplo, ou eu poderia ter pagado mais pelas minhas importações, por exemplo, eu não vou poder fazer um ajuste de exclusão no imposto de renda e na contribuição social. E quando eu fizer um ajuste de adição, eu vou ter que considerar como se eu tivesse dado um mútuo, um empréstimo para a parte não relacionada e cobrar 12% de juros ao ano, pelo menos para efeito fiscal, ou seja, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre isso, né? Isso é, obviamente, totalmente não arm's length. E a única forma, assim, de eu resolver esses dois problemas numa cajadada só é eu ajustar os contratos para que os contratos sempre sejam coerentes com os parâmetros. E isso, segundo a Receita Federal, teria que ser feito anualmente, né? Ou se eu carregar um saldo de um ano para o outro, mas pode acontecer eu ter que pagar esses juros, né? Ou pelo menos, na verdade, eu ter que pagar imposto sobre esses juros, né? Mas, enfim, arrumando nos contratos, né, para que os contratos sempre estejam adequados aos parâmetros, esses dois problemas, eles desaparecem, tá? E o acordo de gestão centralizada de tesouraria, no final, enfim, a gente acaba aqui simplificando um pouco o conceito, né? Ok, então esse foi o primeiro vídeo, tá? O vídeo do que muda. Agora nós vamos ter os outros três. Obrigada a todos.